Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma sutileza, tá? Na matemática, tá? A gente vai abordar o primeiro problema, tá? Que Fourier analisou para estudar a propagação de calor, tá? Em meios materiais. Beleza? A gente vai pegar o problema mais simples que ele estudou, tá? É um problema bem trivial, olhando sob a ótica, enfim, mais moderna, tá? Mas para a época era algo a ser analisado, por mais que tivesse muitas restrições, tá? E muitos moldes que fazem com que o problema seja muito idealizado, certo? A beleza, tá? Que tem nessa análise é que ela proporcionou um desenvolvimento muito bom para a matemática da época, tá? Que é como a gente vai ver aqui. Beleza? Então vamos começar aqui, sem mais delongas. Qual era o problema que Fourier queria analisar? Ele tinha uma barra, tá? Ele tinha uma barra e uma vez que ele sabia a distribuição inicial de temperatura por essa barra, ele queria saber como a temperatura ao longo dessa barra evoluía. Beleza? Então, um problema bem justo, né? Para isso, a gente vai assumir algumas coisas. Primeiro, que essa barra aqui, ela é delgada o suficiente para que a propagação de calor ocorra de maneira unidirecional na direção da barra, tá? Então eu vou assumir que o calor ele só se propaga na direção do eixo da barra, beleza? E a outra coisa que eu vou assumir é que eu conheço, tá? Eu conheço a temperatura nas extremidades da barra e eu vou dizer que essa temperatura é constante e igual a zero, tá? Foi assim que Fourier ele começou a analisar esse problema para facilitar as contas e desenvolver uma melhor intuição física, beleza? Então tá. Então, o problema é esse aqui. A gente conhece uma distribuição inicial da barra, tá? Tipo, no instante zero, a gente tem uma função de x, onde x é, enfim, a posiçãozinha, né, de cada elemento da barra. E a gente conhece a temperatura, tá? Na extremidade da barra. Essa função U é a nossa função temperatura, certo? E a física da época, tá? Já tinha chegado numa equação, por meios experimentais, tal, de como é que o calor se propagava em uma dimensão, tá? Então, eu tinha K vezes a segunda derivada de U com relação a X é igual a derivada parcial de U em relação a T, beleza? Então, aparentemente, o nosso problema ele reside apenas em resolver uma equação diferencial parcial. Como é que a gente faz isso? Tem muitos métodos, né? Fourier escolheu um método muito usado até hoje e muito simples, que é o chamado método da separação de variáveis, certo? Então, eu vou dizer que a minha função U, tá? A minha função U, que depende dos parâmetros x e t, ela pode ser escrita como o produto de duas funções, em que uma função depende exclusivamente de x e a outra função depende exclusivamente de t. Tá? Eu estou assumindo isso. Eu não sei se isso é verdade ou não. As contas vão me falar se isso é verdade, tá? E conforme a gente vai ver aqui, isso daqui é real, isso aqui se confirma. Beleza? Então, a partir daqui, a gente pode tirar o quê? A gente pode tirar as derivadas escrever aqui as derivadas. Beleza, vamos substituir a nossa equação agora. O que a gente ganha? A gente ganha aqui K
aqui é um x. Beleza. E aqui vem de novo um nuance, tá? Muito legal de se observar, que é o quê? Vamos jogar o B para um lado e o A para o outro, para deixar todo mundo em conjunto. Vai ficar o seguinte. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que A duas linhas dividido por A é igual a B' dividido por B, KB. Beleza? E por que é interessante a gente escrever dessa forma? Porque perceba que de um lado da equação eu tenho uma função que só depende de x. Do outro lado da minha equação, eu tenho uma função que só depende de t. E essa igualdade é satisfeita para qualquer que sejam x ou t. Então, interpretem. Como é que pode, tá, duas funções de argumentos de entradas diferentes serem essencialmente iguais para qualquer que sejam as entradas? Bom, fica fácil de observar que esses termos aqui, eles são termos constantes, certo? Nesse momento da análise, caberia a mim tratar que tipo de constante seria essa, né? Mas como isso daqui, enfim, é uma aula demonstrativa para saber como funciona, e, enfim, eu vou deixar para dever de casa de vocês, tá? Que tipo de constante resolveria o problema, tá? No caso, a nossa constante, ela tem que ser, essencialmente, o negativo do quadrado de um número real. Beleza? Essa é a constante que satisfaz aí, que mantém o nosso problema como um problema físico, tá? Sem cair em soluções triviais ou algo do tipo. Certo? E agora basta a gente resolver, enfim, as equações que a gente ganhou, né? A primeira equação que a gente ganhou é o quê? A gente ganhou o quê? Primeira equação, a gente ganhou que A duas linhas mais lambda ao quadrado A de x é igual a zero. Beleza? Logo, o nosso A de x, né? Só lembrado do MHS, tá? Quem já viu isso aí em física. Essa solução é simplesmente uma constante vezes o cosseno de lambda x mais uma outra constante vezes o seno de lambda x. Certo? Vamos para a nossa segunda equação agora. A segunda equação que a gente ganhou é o seguinte. A gente ganhou que B' de t é igual a menos k lambda ao quadrado vezes B de t. Isso aqui fica fácil de ver já, né? Que tipo de função é essa que quando você deriva, você encontra uma constante vezes sua função original? Ora, a exponencial, né? Então, a gente tem que B de t é igual a E elevado a menos k lambda ao quadrado t. Beleza? E daqui a gente encontra, tá, uma possível função para o nosso problema. A nossa função de distribuição de temperatura pode ser, por exemplo, U nas variáveis x e t igual a E
elevado a menos k lambda ao quadrado t, tá? Tudo isso aqui que multiplica C1 vezes o cosseno de lambda x mais C2 vezes o seno de lambda x. Beleza. E agora, vamos usar as nossas restrições, tá? A primeira restrição é que u de 0t é igual a zero, e a outra é que u de lt igual a zero, e a nossa outra é que u de x0 igual a f de x. Beleza? Então vamos jogar isso daqui aqui. Eu vou dizer que u 0t é igual a quem? É igual a zero. Então, jogando zero aqui dentro, x igual a zero, vai ficar e elevado a menos k lambda ao quadrado t, que multiplica. Quando o x vale zero, o meu seno vale zero, portanto, isso aqui vale zero. O cosseno de zero é 1, então aqui vai ter C1. Como isso daqui é zero, a gente ganha aqui C1 é igual a zero. Beleza, vamos para a nossa segunda restrição. U de L de T é igual a zero. Portanto, a gente precisa aqui o quê? Que o nosso seno, né? Que o nosso seno seja nulo. Então a gente precisa que o nosso seno de lambda L seja igual a zero. Daqui, o nosso argumento, né, da nossa função seno tem que ser da forma π vezes n, onde n é um número inteiro, né? Sempre que o seno sempre que você estiver calculando o seno de um ângulo que é múltiplo de π, ele vai ser nulo, né? Então daqui a gente conhece o valor de lambda, que é simplesmente πn sobre L. Beleza. E agora a gente encontrou soluções. A gente encontrou um conjunto de soluções. Porque percebe que para cada n que eu tiver, eu vou ter uma solução diferente. E qual é a solução geral de uma equação diferencial? É a combinação linear das soluções que você tem. Certo? Só que esse n, ele não tem nenhuma restrição. Basta que ele seja um número inteiro, ou seja, eu vou ter infinitas soluções, tá? Então eu vou ter que a minha solução geral vai ser o seguinte. Faltou a outra restrição aqui, né? Vamos pegar outra restrição aqui primeiro. O x0 vai ser igual a... Isso aqui vai virar 1, vai virar C2 seno de lambda, que eu já sei quem é, x, né? Beleza. Isso daqui é a nossa distribuição inicial. E aqui vem um questionamento que o Fourier fez, né? E aqui que vem um incremento que causou para a matemática da época. Tá? Qual foi esse? Repara que, com base na minha análise, eu percebo que a minha distribuição inicial de temperatura
tem que ser uma senoide. E aí você pode se perguntar, pô, e se não for uma senoide? Será que é possível resolver esse problema? Será que agora a gente perdeu? Será que não tem como mais resolver o problema? E aí que vem a beleza, cara. Muitas, eu diria até que todas as funções que você conhece, todas as funções que você já viu na sua vida, se você é um aluno aí enfim, que está na faculdade de matemática e engenharia, todas essas funções que você já viu na sua vida, elas podem ser escritas como sendo uma combinação de senos e cossenos, de funções senoidais, certo? E aí fica fácil de você resolver o problema, porque pelo princípio da superposição, né, das equações diferenciais, se você conhece a solução para cada função, logo a solução para essa somatória de funções vai ser a soma das soluções, certo? Então, aqui que entra a beleza das séries de Fourier, né? É você escrever funções já conhecidas como sendo a somatória de senoides, certo? E isso é muito importante para o estudo da transferência de calor. Pensa como isso aqui foi importante para a época, né? Revolução Industrial e tudo mais. Isso aqui é de uma riqueza ímpar. Você conseguir escrever outras funções como sendo combinações de funções trigonométricas, certo? Então, conforme eu disse anteriormente, a partir desse ponto aqui, né, a gente tem uma família de soluções. Então, a solução geral vai ser a combinação linear dessas soluções, tá? Vai ser a combinação linear dessas soluções. Esse C2 aqui eu vou trocar para Cn, né? Porque vai depender, esse coeficiente vai mudar conforme o n vai mudar, obviamente. Então, isso aqui vai ficar E elevado a menos K π n sobre L ao quadrado de t vezes t, que multiplica Cn vezes o seno de πn sobre Lx. Beleza? Como o vídeo já está muito longo, eu vou deixar para vocês aí, como dever de casa, descobrirem qual é o truque que faz para a gente conseguir determinar esse coeficiente Cn aqui, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a maneira rushada de você se lembrar como é que você chega nessas equações aqui, tá? É uma maneira boa de você se lembrar. Isso aqui não foi uma análise completa, tanto é porque eu omiti como é que chega nisso daqui, né? Mas, enfim, esse vídeo é ideal para quem já viu o assunto, quer se relembrar de uma maneira eficiente para chegar nos resultados, beleza? É isso, até a próxima.